Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai iniciar nossa palestra esta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam presentes mais uma vez, nos ajudando, nos auxiliando em mais esta tarefa, amparando e abençoando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados também. Que seja uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Iniciando a nossa palestra de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo aqui mais uma vez nosso companheiro Eduardo Ferreira, ele que faz parte do Centro Espírita Flammarion, e gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente na noite de hoje. Eduardo, obrigado mais uma vez, fique à vontade. Ô pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E eu vim falar hoje com vocês sobre um dos ícones da doutrina espírita aqui no Brasil, conhecido como Kardec brasileiro, que é o nosso Bezerra de Menezes. Por que eu resolvi falar com vocês sobre Bezerra de Menezes? A gente sempre, dentro da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ouvir Chico Xavier, Divaldo Franco, Allan Kardec, mas as pessoas que foram precursoras também, junto a eles, nós não estudamos muitas vezes. Como o Wilson citou, eu faço parte da casa do Centro Espírita Flammarion. E até então, alguns meses atrás, eu não sabia quem era Flammarion. Não tinha estudado a vida de Flammarion, o que ele representou para a doutrina espírita, ele que foi um amigo próximo de Kardec. Né? Então, eu vou conversar hoje com vocês sobre uns causos também, trazer algumas curiosidades sobre esse grande expoente da doutrina espírita aqui no Brasil. Que ele chegou até a doutrina espírita, ele foi presenteado com o Livro dos Espíritos, quando a primeira edição foi traduzida para o português. Então é interessante a gente saber que esse cara aqui, ele foi um dos responsáveis por difundir a doutrina espírita aqui no Brasil. Ele chama Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele foi um médico, por isso que ele é conhecido como médico dos pobres também. Militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita, conhecido, como eu disse, como médico dos pobres. Ele conheceu a doutrina espírita assim que o Livro dos Espíritos foi traduzido para o português. E a identificação que ele tem com o Livro dos Espíritos foi de imediato. Por quê? Ele começou a ler o Livro dos Espíritos e começou a identificar muitas das coisas que estavam ali com a atual vivência dele. Como se diz, parece que eu era espírita inconsciente, se pode ser espírita inconsciente, e não sabia, né? Ou mesmo, como se diz, de nascença. Por quê? Por conta da vida dele, das atitudes que ele tinha perante a vida, perante o ser humano, que ele, como filantropo, ele fazia as coisas sem buscar nada em troca, ele ajudava os pobres, ajudava as pessoas sem buscar nada em troca. E além disso, ele é chamado de Kardec brasileiro, pela atuação destacada que ele tem dentro da doutrina. Na capital brasileira, na época no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos. E até hoje, ele pode ser considerado um modelo de pessoa, um modelo de espírita, que nós podemos nos espelhar também. Destacam a índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios. Ora, quem que não tem desafios no dia a dia? Todos nós. Nós temos os nossos desafios,
tudo aquilo que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, se a gente pode enfrentar isso com fé, com amor, com resignação, com a certeza de que nós vamos tirar isso de letra, que é apenas uma fase, a gente pode se espelhar no Kardec brasileiro. É numa homenagem devida ao papel relevante que ele desempenhou. E muitos seguidores acreditam ainda que Bezerra de Menezes continua em espírito, né, a orientar e influenciar o movimento espírita. E isso é uma grande verdade, ele continua assim. E é considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. E aí, gente, o que tem além disso? Ele tem uma das mais famosas preces que Bezerra de Menezes deixou para nós, a oração de cura. Por quê? Muitas vezes, eu vou falar da minha experiência aqui, não vou criar exemplos não, vou falar da minha própria experiência. Eu fui apresentado a Bezerra de Menezes quando eu tinha 6, 7 anos, através de um médium de São Paulo chamado Oswaldo Polidoro. Ele na época, eu estava passando por algum problema, não lembro o que era também, mas ele me orientou a fazer um tratamento e a fazer a prece de Bezerra de Menezes todos os dias à noite, durante um período de tempo até que eu estivesse melhor daquele problema que eu estava passando. E aí eu comecei. E é interessante que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a fazer os vínculos das coisas que aconteceram com a gente. Eu me recordo que naquela época que eu vi uns trabalhadores, né, em volta de mim na cama, luzes em volta de mim na cama. Para mim, naquela época, uma criança com 6, 7 anos, não faz tanta diferença. Você pensa que é um sonho, pensa que é alguma coisa nesse sentido. Mas não, hoje eu vejo que era a caravana de Bezerra de Menezes que estava trabalhando ali naquela noite. Enquanto eu estava em desdobramento, eles estavam fazendo as cirurgias espirituais que eram necessárias, os tratamentos espirituais que eram necessários. Por isso que eu gosto bastante de falar sobre Bezerra de Menezes também, porque eu acho que quando a gente tem a experiência de vida, a gente pode falar com muito mais propriedade. E a oração de cura de Bezerra de Menezes, quem aqui já conhece? Quem está presente aqui já conhece? Já conhece? Já fizeram essa prece alguma vez? Deu resultado? Gente, ela começa assim: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Olha só, eu trouxe algumas reflexões sobre essa prece, para que a gente possa aqui discutir um pouquinho sobre tudo que está aqui. As reflexões consolando os aflitos. Gente, quem aqui nunca passou aflição na vida? Nós passamos diariamente aflições. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de aflição, seja um problema pessoal, familiar, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde. E o que acontece? A gente esquece de pedir auxílio para a espiritualidade. É muito mais simples a gente reclamar, a gente ficar de cara feia porque está passando aquele problema.
e a gente esquece realmente que nós temos o auxílio da espiritualidade. Nós temos os nossos mentores, a gente tem um grave defeito que é falar assim: eu sempre passo os meus problemas sozinho. Nunca ninguém está comigo. É verdade isso? Primeiro, nós temos os nossos mentores, que estão do nosso lado 24 horas por dia. Nós que não damos a devida abertura, o devido contato com eles, para que eles nos direcionem. Mas eles estão ao nosso lado, curando aqueles que se tornem merecedores. Quando a gente está passando algum problema de saúde, nós ficamos desesperados muitas vezes. Às vezes o médico olha para a gente com uma cara meio assustada, meio torta, e a gente absorve aquilo como uma verdade, como se a gente estivesse ali e não tivesse cura nenhuma para nós. Nós esquecemos que, antes de mais nada, antes de encarnar, nós temos um planejamento encarnatório. Ninguém vai embora antes da hora. Então, nós temos que nos fazer merecedores das curas e do auxílio da espiritualidade. De que forma que nós nos tornamos merecedores? Ajudando o próximo, sendo pessoas caridosas. Em primeiro lugar, o mandamento que Jesus nos deixou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, temos que nos amar, temos que nos respeitar, temos que nos colocar em primeiro lugar. É egoísmo? Não. Não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar. Como que eu posso ajudar o meu próximo se eu não estou bem? Então eu preciso estar bem. Eu preciso estar saudável física e mentalmente para auxiliar o meu próximo. Além disso, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar. Quem aqui não tem prova e expiação? Quem aqui nunca passou uma prova? Quem aqui nunca passou uma expiação? Às vezes a gente fica pensando, né? Fala, poxa, por que eu estou passando esse problema? Porque isso daqui sempre se repete na minha vida. Será que não é um aprendizado que eu preciso trabalhar em mim? Eu preciso fazer essa cura dentro de mim, em primeiro lugar? Então eu preciso merecê-la. Esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade. Como que eu conheço a verdade? O que é a verdade? Aonde está a verdade? Jesus já disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aonde está essa verdade? Dentro de cada um de nós. Nós sabemos qual que é a nossa verdade. Mas nós ainda somos seres em evolução. Então o que nós precisamos? Nos autoconhecer. É um dos exercícios da reforma íntima que a gente aprende quando vem para a doutrina espírita, começa a falar que precisa se transformar, a reforma íntima e tal. O que nos leva a isso? O autoconhecimento. Você entrar, cada um de nós, mergulhar dentro de si próprio. Olhar os defeitos, nomear os nossos defeitos, porque nós temos ainda medo disso. Nós achamos que nós não temos defeitos. Nós estamos aqui para evoluir, mas nós não temos defeito, não temos nada o que melhorar. Pelo contrário, a gente tem muito o que melhorar e a gente aprende a cada dia o que tem que melhorar. E aonde que a gente conhece a verdade? Dentro da casa espírita. O que nós aprendemos dentro da casa espírita? Que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas colheitas. Nós plantamos, nós colhemos, correto? Agora, nós fazemos isso? Ou nós terceirizamos a culpa? Sempre a culpa é do outro, nunca é minha. Eu não tenho defeito, gente. Sempre é o outro que tem defeito. Nós, infelizmente, ainda pensamos dessa forma. Mas a doutrina espírita, através das casas espíritas, nos mostram, através das palestras, através dos estudos, através das obras básicas,
que nós somos os únicos responsáveis. O que a gente plantou ontem, a gente está colhendo hoje. O ontem pode ser há 6 meses, 1 ano atrás, pode ser em vidas passadas. E a gente, muitas vezes, fica se perguntando e fala, eu não mereço estar passando por isso. Merece e muitas vezes até escolheu estar passando esse problema. Essa prova, essa expiação. Assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Quem aqui no momento difícil, no momento de dúvida, no momento de fraqueza espiritual, nunca chegou e apelou a Cristo, apelou à espiritualidade para auxílio daquele problema que estava passando? Muitas vezes, quando a gente tem algum trabalho dentro da casa espírita, por exemplo, atendimento fraterno, que é um trabalho que eu particularmente adoro fazer, e eu aprendo muito com atendimento fraterno, eu vejo que as pessoas, elas chegam até Cristo, até a doutrina, ou até um socorro, porque o que é a casa espírita? A casa espírita era um pronto-socorro. A gente tem 2 opções para chegar até ela, pelo amor ou pela dor. A maioria de nós chegou pela dor. A maioria. Então, nós precisamos aprender, e o atendimento fraterno, para quem trabalha dentro da casa espírita, é uma grande escola também, que a gente escuta alguns casos, alguns relatos, e a gente também passa por problemas, passa por dificuldades, passa por aflições, e no final das contas a gente vê que o nosso problema é desse tamanho aqui perto do que muitas pessoas passam. Só que nós ainda na nossa cegueira espiritual não enxergamos isso. E aí tem essa obra chamada Coragem da Fé, aonde Bezerra de Menezes trouxe algumas reflexões. E eu selecionei algumas delas para estar discutindo com vocês aqui durante o nosso dia. Como que nós podemos aplicar essas reflexões no nosso dia a dia? Perseverai. Perseverai. Quem aqui nunca teve que perseverar numa coisa que tanto quis? É a primeira reflexão. A gente não pode desistir. Nós temos sim que perseverar. Por quê? Se fôssemos para passar nessa existência sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, nós não teríamos por que estar aqui. E cada uma das dificuldades que a gente enfrenta servem para quê? Para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento. Traz aqui, filhos, perseverai no testemunho da fé espírita, que abraçastes ante a reviscência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas, que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista nos domínios do Espírito reclama esforço e sacrifício continuados. Ou seja, nada é fácil. Ninguém ascende aos cismos de passo preso à retaguarda. Ou seja, eu não consigo evoluir se eu ficar preso no meu passado, ficar naquele vitimismo, ó céus, ó vida. Eu não posso, eu tenho que sempre dar o meu passo à frente. O que traz, se eu ficar preso no passado? Me traz depressão, me traz melancolia, só sentimentos ruins que atrasam a minha evolução. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos, olha só, o comodismo intelectual de séculos, não é dessa existência. São todas as oportunidades que nós tivemos em outras existências de evolução e não evoluímos. Nós sempre encontraremos oposição. Nossos inimigos de vidas passadas, espiritualmente falando, querem que a gente evolua? Não. Então nós temos sim que ganhar essa batalha também. É natural, pois, que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação.
embora sobre duros reveses, insistir na prática do bem aos semelhantes e tomar a iniciativa do perdão. É fácil perdoar o próximo? Não, não é fácil. É impossível perdoar? Não, não é impossível perdoar. É um trabalho diário que a gente tem que colocar em prática, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Não tem coisa mais gostosa que a gente colocar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão daquele dia e olhar, chegar naquela reflexão e falar assim, não prejudiquei ninguém hoje, não fui rude com ninguém. Podem ser rude comigo? Podem. O importante é que nós não façamos isso ao próximo. Caminhai com determinação. Filhos, apesar dos percalços que enfrentais, inclusive no que se refere à conquista do pão de cada dia, né, do trabalho, prossegue caminhando com determinação. Compreendei o eco do passado distante nas lutas que vos alcançam no presente. O filho rebelde, minha filha está aqui, então... O cônjuge difícil, a carência material, o assédio sistemático das trevas. Nós somos, sim, assediados pelos espíritos que não querem que nós caminhemos rumo à evolução. Não descreais do amparo divino, através dos amigos do mais alto que não vos deixam a sós com as vossas provas. Ou seja, sempre estamos com os nossos amigos espirituais, os nossos mentores ao nosso lado. Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do além, é possível que vos precipitasseis em mais profundos abismos de dor. Inútil pretender qualquer colheita sem justa semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto trabalho, eu vou colher trabalho, eu vou colher o fruto desse trabalho. Mas se eu planto discórdia, desunião, o que eu vou colher para a minha vida? Orai sempre. Quem aqui tem o hábito de orar de manhã, à noite? Levanta, acorda, já abre a janela e agradece a Deus pelo dia. Então isso nós temos que tornar rotina para as nossas vidas. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Nós nunca fazemos essa prece sozinho. Nós sempre estamos em sintonia com o mais alto. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador que não a deixa sem resposta. Só que aí nós somos orgulhosos e nós queremos a resposta que nós queremos ouvir. Nós oramos por algo e Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, Ele dá aquilo que nós precisamos e merecemos. A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência. Quando a gente está com aquele problema, aquela dificuldade, vamos orar, gente. Vamos orar. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Pedi e obtereis, exortou-nos o Senhor em suas palavras jamais pronunciadas em vão. Ser espírita. O que é o ser espírita? O ser espírita eu falar, eu sou espírita, eu venho na casa espírita? Não, não é isso. Apesar dos percalços externos, dos nossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a nossa melhor chance de redenção. É aqui que a gente aprende a evoluir, a melhorar, a trabalhar aqueles erros, aquelas falhas que a gente tem. O que eu preciso evoluir? É simples. Chega em casa, fecha no quarto e fala assim, quais são os problemas, quais são aquelas atitudes que mais me incomodam no outro? É aí que você precisa melhorar. Toda mudança de hábito, principalmente daqueles que esteja mais arraigado, impõe a criatura encarnada sacrifícios inomináveis.
O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo mais consciente de seus erros do que de seus acertos. A gente tem que ser consciente dos nossos erros, porque eles nos auxiliam na nossa evolução. Por esse motivo, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. E não é mesmo, gente. Nós precisamos entender que precisamos sim falar mais da doutrina espírita. Falar da doutrina espírita é falar do quê? Falar dos ensinamentos de Jesus. O que Jesus nos deixou? O que Bezerra de Menezes nos deixou como ensinamentos? O amor. O amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Detalhe, gente. O que é esse amor que Bezerra de Menezes deixou? Vou contar aqui um dos causos dele. Um causo de fé e um causo de auxílio da espiritualidade. Um causo de fé dele. Ele teve uma certa época, ele era estudante de medicina ainda, e ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel dele. E aí o senhorio dele ia pedir o local que ele morava, era um apartamento, né? O senhorio ia pedir o local que ele morava. E ele não se desesperou. Mas ele, o que ele fez? Fez uma prece. Ele levou o pensamento dele a Deus. Mesmo que inconsciente. Na época ele não era espírita ainda. E aí o que aconteceu? Um jovem bateu na porta dele, perguntando se ele dava aulas particulares, porque ele tinha dificuldade, o jovem tinha dificuldade em matemática, e Bezerra era um craque em matemática, sabia bastante da matéria. E o jovem quis que Bezerra desse a aula para ele e pagou por uma quantidade de aulas para Bezerra. Essa quantidade de aulas era exatamente o valor que ele devia do aluguel. Pasme, o rapaz foi embora. Detalhe, nunca mais apareceu. A gente não acredita, a gente não confia. Olha só, história gostosa da gente ouvir. E tem uma outra, ele já era casado, médico. Ele estava um dia jantando na casa dele e a filha dele doente na casa, né? A esposa dele também pressionando ele para cuidar da filha. Chega uma senhora na porta da casa dele, bate na porta e: seu Bezerra, doutor Bezerra, a minha filha está doente, está quase morrendo. O senhor poderia ir até lá dar uma olhada nela? O que ele fez? Falou: não, amanhã eu vou. Não, ele deixou a filha, deixou a esposa e foi até a moça. A esposa, na hora que ele estava saindo, falou: mas por que você vai? Ela está na mão de Jesus. Ela está na mão de Cristo. E foi atender a outra menina doente. Passado algumas horas ele volta para casa, a filha está melhor do problema que ela estava. Se não me engano, era uma febre muito alta que ela estava tendo. Alguém hoje tem fé para isso? Nós temos essa fé viva em nós, mas é essa fé que nós precisamos acender dentro dos nossos corações. Haja o que houver, não vos afaste dos deveres mediúnicos, procurando o próprio fortalecimento e o de vossos irmãos. Elevai-vos mentalmente e equilibrai os vossos sentimentos para transmitir-lhes com a fidelidade possível recados do mais além. Sobretudo, preocupai-vos em ser intérpretes das boas obras. O que é isso, ser intérprete das boas obras? É levar todo o ensinamento que nós aprendemos na doutrina para os nossos familiares, para os nossos locais de trabalho, para os amigos. Às vezes tem aquele amigo que está passando por uma dificuldade, um problema. Por que não falar? Falar da doutrina, falar do amor de Cristo, falar da prece, falar do poder da prece, convidá-lo a fazer uma prece. Mas nós ainda somos, a grande maioria, ainda tem vergonha
de falar sobre isso com os amigos. A gente fala sobre, dentro da casa espírita nós somos espíritas, mas fora, muitos de nós têm vergonha. Filhos, o exercício da mediunidade com Jesus não exime o medianeiro de suas provas. Não é porque nós estamos dentro da casa espírita que a gente não vai ter provas. Pelo contrário, é aí que são mais fortes ainda. Vertei o âmaro pranto de que você já causa a ingratidão dos homens, preferindo as lágrimas derramadas no cumprimento do dever do que a satisfação ilusória de quem deixa de fazer o que deve pelo que quer. Nós devemos, sim, levar os ensinamentos de Cristo para quem esteja precisando. E no livro Taça de Luz, ele traz alguns ensinamentos também que eu quero compartilhar com vocês, para a gente finalizar. Não basta rogar ajuda para si, nós temos que pedir auxílio para o próximo. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincindirmos nas faltas, aprender com aquele erro e não cometer aquele erro novamente. Quem aqui nunca caiu no mesmo erro? Nós caímos. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. Ai, me perdoa, Senhor, me perdoa fulano. Porque eu... Gente, nós temos sim que desculparmos as ofensas que nos fazem. Isso a gente não aprendeu até agora também. E não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência do vizinho. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos, que nós falamos, nós precisamos ter aqui dentro do nosso coração. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem ao outro. É preciso, é imperioso cultivá-lo por nossa vez. Não adianta nada nós falarmos e não vivenciarmos tudo isso. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo. Preparemos o coração para ouvi-la, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, que quem está fazendo palestra, eu falo muitas vezes que é o primeiro a aprender, porque nada do que a gente fala aqui, a gente vem com um roteiro em slides e tal, mas muitas vezes a direção que toma é passada pela espiritualidade. Por quê? Porque nós precisamos ter a humildade que nós precisamos aprender. Não é integral medicação às vísceras enfermas. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Ou seja, confiar sempre. Ter dentro do nosso coração o amor mais puro. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Todo ensinamento que nós temos, que a espiritualidade nos passa, que nós estudamos, nós precisamos colocá-lo em prática. É preciso purificar o vaso humano para que não perca essa essência divina, ou seja, nos melhorarmos a cada dia. Não basta suplicar a intercessão dos bons. Convençamo-nos de que nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado e impositivo da vida. Nós precisamos ter o Mestre ao nosso lado, confiar que Ele caminha conosco. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual. Na prece de Bezerra de Menezes não fala os males físicos ou espirituais. Então, nós temos que renovar o nosso espírito. E as reflexões finais? Quando alguém cair em erro, vamos estender o braço e trazer essa pessoa para cima, né? Fazer o socorro a esse irmão, evitando a crítica. Nós não podemos criticar. Quem somos nós para criticar o nosso irmão que está ali caído? O amor vencerá sempre. Ou seja, por isso a dor será motivada a desaparecer de nosso ainda atribulado caminho. Se a sombra nos envolve, acendamos a luz da oração. Se eu estou com algum pensamento negativo, que eu sei que não é meu, eu paro e oro. E que nós possamos, na noite de hoje, levar para nossas casas, para os nossos lares,
O ensinamento que o Dr. Bezerra de Menezes, que Jesus, que a espiritualidade maior, que todos os, que Chico, Divaldo, Hermance Dufour, Joana de Ângeles, assim, todos os espíritos superiores nos trazem de ensinamento, que é o amor ao próximo, mas acima de tudo o amor a nós mesmos. Que o Mestre Jesus ilumine cada um aqui presente nessa noite, que nós possamos levar para nossas casas, para os nossos lares, todo esse ensinamento e que nós possamos, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida. É o mais difícil, colocar em prática na nossa vida. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. E agora eu convido vocês, para a nossa prece de encerramento, convido vocês a elevarem os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da casa, os mentores dessa reunião, por todo o auxílio, por toda a luz derramada sobre nós na noite de hoje. Que possamos levar essa luz, levar esse ensinamento por todos os dias desta semana, que a luz se faça presente em nossas casas, nossos lares e para os nossos familiares também. Em nome de Deus, em nome de Jesus, convido a todos agora a fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou, mas não dita apenas com palavras, mas sim trazida do coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Grato a Deus, grato a Jesus, encerrada a nossa reunião dessa noite. Obrigado pela caridade de vocês me ouvirem, gente.